Parece que a RX 9070 XT ligou o modo Fine Wine da AMD cedo. Nesse envelhecimento precoce, começou a melhorar de performance? Hoje nós vamos rodar de novo os nossos testes com a RX 9070 XT e outras Radeons da série RX 9000 e responder algumas perguntas. A RX 9070 XT, ela subiu de performance? Como fica agora a disputa com as GeForce? A AMD envelhece muito melhor que Nvidia e principalmente placas envelhecem? Antes de a gente continuar com o vídeo, este conteúdo tem o apoio da GVGMall. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10 e Windows 11, esse é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. Você vai encontrar múltiplas versões do Windows, também vai achar diversas versões do Kit Office de diferentes anos e até switches do app para mais de um dispositivo. E tem mais, se você aplicar o nosso cupom, o AR25, vai ter o preço ainda mais reduzido, tornando várias dessas ofertas imbatíveis. É só comprar, receber a chave de ativação do software através do seu e-mail e sair usando. Veja no link na descrição do vídeo o site da GVGMall e nós agradecemos ao apoio da GVGMall na produção de conteúdos aqui do Adrena. A nossa discussão aqui tem gênese em um vídeo do Hardware Unboxed. Eles soltaram um vídeo sobre a RX 9070 XT e na thumbnail eles clamam esse tal efeito Fine Wine da AMD acontecendo com essa placa. Então, para quem ainda tem sua sanidade em dia e não entrou muito a fundo em fóruns de discussão de hardware, o Fine Wine, ou como dá pra gente traduzir pro português, né, o envelhece como vinho, é um argumento que os fãs do lado vermelho da força invocam, dizendo que a AMD envelhece melhor que a Nvidia. Ou seja, as placas Radeon podem não ser as mais legais agora nos gráficos, mas na reta final da vida útil delas, alguns anos daqui para frente, as Radeon vão ficando melhor na disputa, rodando games, melhor performance e por mais tempo, enquanto a Nvidia vai decaindo mais rapidamente e você precisa fazer um upgrade mais cedo quando você compra uma GeForce. Os motivos para isso mudam de acordo com quem está defendendo qual lado da disputa, mas não vem ao caso. Se quiserem esse tema aqui no canal, use a caixa de comentários para avisar a gente se vocês estão querendo que a gente fale mais sobre esse assunto. O Hardware Unboxed usou esse tema justamente porque ele sabe como ele mobiliza a galera e é um jeito de engajar no vídeo deles que funciona bem. Mas para esse vídeo nós vamos focar na discussão central mesmo toda, que é, e algo bem mais útil, que é o fato da RX 9070 XT, se ela realmente está rodando os testes melhor, como os testes do Hardware Unboxed têm mostrado, pouco tempo depois do lançamento. Então, para tirar essa dúvida, nós rodamos a nossa bateria de testes em diversas placas novamente. Nós testamos as RX 9060 XT de 16 e de 8 GB, a das ROG e da XFX, respectivamente. Elas foram testadas em drivers beta de lançamento da AMD e testadas ali no final de maio, né, em preparação ali para queda do embargo que ia ser em junho. Para a RX 9070 XT, nós fizemos os testes com o modelo Taichi. Ela chegou uns meses depois do lançamento da 9070 XT. Ela foi testada aqui pela gente pela primeira vez lá na metade de junho, mais ou menos. Eu vou incluir, junto com esses resultados, a performance da RX 9070 XT original da análise, que no nosso caso foi uma RX 9070 Aorus Elite, para a gente ter uma ideia de como é que a 9070 XT estava performando na época que a gente fez os testes para o lançamento. Claro que o cenário ideal era eu retestar o modelo da Aorus de novo, mas ele não está aqui, então não tem como eu testar algo que não está aqui. Essa galera toda vai ser comparada com a performance atual que essas placas estão apresentando com o driver mais atual disponível, que é o 25.6.3. É bom lembrar que o driver é só uma das coisas que mudou. Nessas semanas e meses entre os primeiros testes e esses novos que nós estamos fazendo, tem de tudo. Tem atualização dos games, tem atualização do Windows, tem atualização de outros programas que estão rodando na máquina em segundo plano e atualização, claro, dos drivers. É um erro que o próprio Hardware Unboxed reconhece que cometeu, já que ele nomeou as barras dos testes deles como sendo drivers da review e drivers mais recentes, o que dá a entender que, para alguém desavisado olhando o gráfico sem prestar atenção, na internet a gente tem que considerar isso, as pessoas não necessariamente prestam atenção no vídeo inteiro. Alguém que chega e só olha o gráfico acha que as variações de performance que estão acontecendo ali são causadas somente pelo novo driver, o que pode ser também, mas não foi só isso que mudou. Então não dá para apontar o real responsável, exceto se a gente ir lá e isolar. Então teria que ser retestado com o driver antigo e o driver novo na versão atual do Windows, na versão atual dos games,
teria que ter sido feito toda essa filtragem de cada um dos elementos para entender qual deles contribuiu mais para a variação da performance. E aí, o que mudou nessas semanas desde o lançamento? A placa realmente está performando muito diferente, depois de vários drivers, atualizações do Windows e seja lá o que for que aconteceu dos games desde então. Na nossa bateria de testes, não aconteceu muita coisa não. Então, para facilitar as coisas, eu vou passar rushado onde não tem nada mudando. Então, a variação foi inferior a 5% em toda a nossa bateria profissional, como edição de vídeo, foto, geração de IA e aplicações de CAD e modelagem 3D. Nada aconteceu também no 3D Mark. Em games, não rolou nada em Baldur's Gate 3, Black Myth: Wukong, Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Resident Evil 4, Red Dead Redemption 2, e eu sei, não deu pra entender nada de tudo isso que eu listei com tanta barra colorida passando assim rápido na sua frente, mas é que realmente não tem nada de importante rolando ali. Se você quiser ver, os gráficos vão estar todos lá no nosso post em texto. Se você olhar com atenção, vai ver que a performance de ninguém mudou. Então não vale muito a pena a gente ficar se alongando aqui. Mas vamos para onde algo aconteceu e aí eu vou explicar melhor o gráfico. Então, aqui no Fórmula 1 2024, a gente começa a ver umas variações. E assim, eu sei que ficou colorido o rolê, ficou um pouquinho difícil de entender o gráfico, mas é muito teste junto, então teve que ser assim. Por exemplo, nas cores mais escurecidas, nós temos os drivers, os testes originais. Então, por exemplo, aqui, ó, 9060 XT na cor escura aqui, de 16 GB, é o teste original. Na cor mais clara, a gente tem a versão mais atual dos testes no driver 25.6.3. Lembrando, não é só o driver que mudou nesse intervalo de tempo. A data também muda, tem muita coisa que variou aqui além dos drivers. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma variação desse teste em que a 9060 XT de 8 GB ela caiu 25% de performance. Isso quer dizer que o driver novo é ruim? Sendo sincero, as placas de 8 GB em alguns dos testes em configuração ultra variam demais a performance. A gente tem um problema de estabilidade muito grande nelas. Não é que não dá para jogar numa 9060 XT no Ultra no Fórmula 1 2024, mas é que o uso alto de memória faz com que, entre diversas vezes que a gente testa esse jogo, elas oscilem em excesso. Resident Evil também causa isso, a gente tem alguns games em que a performance é muito inconstante, então provavelmente aqui é a VRAM estourando e aqui ela conseguiu rodar e quando a gente for rodar de novo ela não conseguiu. Varia de teste para teste, é realmente desse nível a instabilidade se a gente tenta Ultra em Full HD no Fórmula 1 2024 com uma placa de 8 GB. Mas vamos lá, mais outros resultados que são interessantes. Olha como a 9070 XT ela subiu 6% da performance dela, mas olha como a RX 9070, ela aqui variou 6%, tá acima daquela margem de 5% que a gente ignora aqui na variação dos testes. Já a 9070 XT, ela variou só 2%, então aqui não aconteceu nada. Vi que em Quad HD, a modelo de 8 GB da 9060 XT, ela não apresentou mais aquela variação de performance, agora não tenha dúvida, em todas as vezes que a gente rodou, faltou memória de vídeo puxando a performance para baixo, diferente das vezes rodar e às vezes não, como estava acontecendo ali. Em Stalker 2, a gente não viu variações de performance muito grandes, então vê que a 9070, a não XT, né, a que está em vermelho escuro e vermelho claro, ela performou essencialmente igual. A 9070 XT, ela operou numa variação de 3%, caiu 3% a performance, mas de novo a gente desconsidera qualquer coisa variando menos de 5%, a gente considera pequenas variações normais entre diferentes rodadas de teste. Quem saiu um pouquinho melhor foi a 9070 XT Elite da Aorus, vê que ela saiu uns 8% mais rápido. Aqui realmente pode ser um caso de diferença de modelos. O modelo da Aorus pode ter um arrefecimento mais robusto, pode operar com frequências mais altas, tem um overclock de fábrica mais alto, então deu essa diferença de 8%, que é algo que a gente espera entre modelos com o mesmo chip, mas com projetos diferentes. 9060 XT 16 GB variou 2%, então não importa muito. Quem variou um pouco mais foi de novo o modelo de 8 GB, só que dessa vez agora foi, mais uma vez, o driver novo rodou 7% mais lento. De novo, problema de gerenciamento de memória faz a gente ter resultados muito inconstantes quando retesta produtos. E é curioso que isso se manteve em Quad HD, ela continuou sendo 7% mais lenta que ela mesma na nova versão, enquanto que pode ver que o resto dos gráficos aqui, se é da mesma cor, vai variar muito pouco o desempenho. Então aqui os dois em roxo da Taichi, variação de 3% e tudo mais. E aí, em 4K a gente realmente começa a ter as de 8 GB derretendo, então parou de ter variação de memória, agora elas simplesmente não abrem mesmo. É muito jogo para pouca VRAM nessa parte do teste e o resto nós continuamos com uma performance essencialmente igual, variações inferiores a 5% quando nós falamos de novo softwares e de novo o modelo da Aorus se saiu 6% mais rápido que o modelo Taichi, de novo uma variação dos dois projetos de 9070 XT que a gente está testando aqui. Mas não quer dizer que a gente não teve variações relevantes e isso foi o caso do Black Ops 6. Ele teve um ganho de performance bem perceptível nas Radeon de nova geração. Então, por exemplo, veja a diferença entre as duas barras roxas aqui, roxa e rosa, né? Ficou
bem dizer o jeito que eu montei aqui, mas a 9070 XT Taishi, ela subiu 17% a performance dela, comparado com como ela estava rodando na primeira vez que a gente testou. Isso aconteceu também com a 9070. Olha como a 9070 ela fazia 184 frames, ela subiu 12% a performance dela e agora entrega 206 frames. Isso não afetou tanto assim, a nossa placa de 8 GB tem saído pior nos nossos testes, ó, de novo ela saiu 11% pior nessa segunda rodada de testes. Esse driver novo aparentemente piorou um pouco o gerenciamento de memória dela, porque vários games recuaram 7 a 10% o desempenho, mas olha como as placas mais potentes a performance avançou 12%, 17% aqui. Então esse é um exemplo de um game em que nós temos um aumento de performance e ele parece ser estável nos nossos modelos de 9070 e 9070 XT. E esse aumento de performance ele foi consistente nas 3 resoluções. Então olha aqui, em Quad HD, de novo um ganho de 17, quase 18% na Taishi. De novo a 9070 não XT, ela teve uns 12%. 9060 XT de 8 GB recuou 10% de novo nesse teste. E em 4K de novo, ganho de 18%, ganho de 12%, 11,5% e recuo de 10%. Então realmente foi algo que aconteceu. A 9060 XT de 8 GB recuou a performance, a de 16 GB não teve problema, que a gente começa a ver um sinal então de que alguma atualização de software está piorando, tornando mais difícil o gerenciamento de memória de vídeo nessa placa que não tem muita, né? Driver, games atualizando, alguma coisa impactou de forma negativa nisso. E tem 4K, né? O recuo dela foi de 11%, apesar que a 5060 derreteu ainda mais, bem mais nesse teste que ela, mas ela recuou 11%, enquanto que a 9070 ganha 14% de performance e a 9070 XT ganhou 25%. Aqui em 4K foi onde o Black Ops mais evoluiu. A Taishi ganhou mais desempenho aqui em 4K. E é aqui que eu já sinto o cheirinho de treta no ar, mas vamos lá. Eu estou sentindo uma treta! Já vejo galera indo lá encher o saco do Hardware Unboxed na caixa de comentários deles, alguns dizendo que os nossos testes só pode ser coisa de hater da AMD ou que a gente está na folha de pagamento da Nvidia. Afinal, a gente vai dizer que está tentando esconder os ganhos de performance da RX 9070 que vieram, o Hardware Unboxed mostrou que tem e agora a gente vem aqui e diz que eles não existem. Então primeiro a gente tem que dar uma olhada, antes de entrar nessa treta, na diferença entre as baterias de testes, porque alguns dos maiores ganhos que eles encontraram, o Hardware Unboxed, inclui games que não estão na nossa bateria de testes. Então, por exemplo, eles detectaram ganhos de performance em Hogwarts Legacy ou no Marvel's Spider-Man Remastered. Então esses dois games não fazem parte da nossa bateria de testes. Mas aí vem a pergunta, por que o Cyberpunk 2077, a RX 9070 XT do Hardware Unboxed ganhou 4% de performance? Mas, se a gente vem aqui ver nos nossos testes novos, o Cyberpunk, vê que a Taishi performou 0,8% diferente, 9070 0% diferente, das outras as 9060 XT também 0% de diferença, mesmo em resoluções mais altas, veja que elas performaram exatamente iguais. Ó. As duas barras azuis aqui, teste antigo e novo da 9060 XT, 24 FPS, tá empatado. Aqui realmente vê como ficou perfeitamente empatado os modelos mais novos. A gente não detectou essa variação de 4% que o Hardware Unboxing encontrou de melhoria. Bom, primeiro eu quero dizer o quanto é irrelevante 4% de ganho de performance. Como eu disse aqui no Adrena, a gente desconsidera qualquer variação abaixo dos 5%, a gente considera que é empate técnico ou variação natural dos testes. Mas tem uma outra coisa que é importante a gente olhar, que é a diferença metodológica. Então, nós usamos uma ferramenta de benchmark do game. O Hardware Unboxed, ele usa um trecho de gameplay. Isso fica visível no vídeo rodando ali, comecinho do benchmark, depois fica ali no canto enquanto as barras são mostradas, eles jogam um trecho de forma semelhante para fazer o teste. As atualizações que rolaram podem ter afetado trechos do jogo e outros não sendo afetados. Então a ferramenta de benchmarks pode estar justamente num trecho que não é afetado pelas mudanças do game, enquanto que aquele trecho do gameplay que eles fazem, ele sim tem alguma variaçãozinha. Aí vem a pergunta, mas o que é melhor? É testar o benchmark oficial do game ou fazer um gameplay? Cada uma dessas metodologias tem uma vantagem. Então o benchmark tem a vantagem principal do controle, você sempre roda igual. O benchmark sempre faz os mesmos movimentos de câmera, os personagens se movem de forma parecida, você não tem variações, você tem aquela segurança de que o teste está rodando sempre igual. Nada melhor para representar como um jogo está rodando do que o jogo rodando. Então tem essa vantagem de testar na mão. É uma situação bastante realista, completamente realista, né, de como é o desempenho do game. Mas tem o custo das variações que jogar o game causa, como por exemplo, NPC diferente passando pelo caminho, ou o trânsito variando enquanto você está testando. Esses são bons exemplos de coisas que acontecem no Cyberpunk 2077, já que o game é bem dinâmico. Você vai encontrar variações no teste, coisas diferentes vão acontecer em cada rodada. Outro caso é bem interessante disso também, que é o Stalker 2. O Hardware Unboxed também encontrou 12% de evolução de performance. E vamos lá ver a nossa variação. Eles encontraram uns 12% de evolução e a gente encontrou um grandíssimo
3% para o modelo 9070 XT, 1% para 9070, tipo, na verdade, inclusive em Full HD elas meio que empatam, né? O jogo tá leve demais para ser interessante o teste. E em 4K elas rodam também bem parecido. Vai ver que a galera tá toda empatada. Nós temos aqui algumas placas variando. A 9070 XT de novo caiu 7%. Vê como aqui a gente tem uma certa constância de redução da performance da 9060 XT de 8 GB, de 5 a 10%, tá? Em geral dando uma redução aqui. Vê que o modelo de 16 GB ficou estável, variou 2%, e as 9070 e 9070 XT, elas operaram essencialmente iguais. Com aquele asterisco de que a 9070 XT Elite da Aorus parece ser uns 8% mais rápida que o modelo Taichi, mas de novo uma variação esperada dentro de duas placas com o mesmo chip. E isso é constante ao longo dos testes, elas performam essencialmente iguais, a única coisa é que em 4K as placas de 8 GB vão de arrasta para cima, tanto faz qual é a versão do driver, qual é a versão que está usando, ela não consegue rodar o teste, enquanto que a de 16 GB ainda consegue rodar e não variou a performance dela. Esse game não tem mais ferramenta de benchmarks. Então, o que rolou de diferente entre os nossos testes do Hardware Unboxed? De novo, diferentes locais do jogo podem ter comportamentos diferentes e atualizações vão impactar eles de forma diferentes e a gente testa em lugares diferentes. O Hardware Unboxed testa em um dos primeiros vilarejos um pouco maiores do jogo, então ele tem um estresse gigante. Para a placa de vídeo, o jogo é pesado em placa de vídeo, mas também tem uma carga maior no processador e coisas relacionadas a muito mais geometria daquela região, muitas coisas relacionadas à CPU. A gente testa num trecho menos povoado, isso dá uma reduzida no estresse em componentes como o processador e a carga fica mais na GPU, mas ela também tem uma carga diferente, tem menos coisas ali, tem menos cidade, menos NPC, ela também é exigida de outras formas. Ambos os testes são válidos, mas a diferença de local impacta no desempenho medido por nós e por eles. Talvez os vários updates de Stalker tenham melhorado a performance das Radeon, mas em cenários de carga mais alta de CPU, sem afetar tanto outros locais. Que, de novo, eu estou só especulando, mas é esse tipo de possibilidade que justifica resultados levemente diferentes. E eu digo bem levemente diferentes, ou talvez nem tão diferentes assim, já que nos testes do Hardware Unboxed com o Stalker 2, aquela atualização deles, a RTX 9070 XT, ela fica empatada com a 5070 Ti em Quad HD. Se a gente vem aqui, por exemplo, ver o nosso teste em Quad HD, e aí a gente percebe que a diferença entre elas é aqui dá 11%. Então percebe, quer dizer, o modelo Taichi, o modelo Aorus Elite fica 4%. Começa a entrar de novo naquela zona que a gente considera que os dois produtos empataram, e vê como a gente tem variações, mas vê que foi diferença de modelo acabou causando já uma diferença ou não entre as placas. Mas, de novo, resultados bem próximos, mas com essa possível diferença de a gente testa em um lugar diferente, muda um pouquinho o resultado do teste. Mas vamos para o teste que tinha realmente o meu interesse. É um jogo que tem trazido uma clara vantagem para as GeForces nessa geração de placas de vídeo, o Counter-Strike 2. A RTX 5070 Ti, ela foi 30% mais rápida que a RX 9070 XT e a RTX 5060 Ti ela atropela com 50% mais desempenho que a RX 9060 XT lá nos nossos testes da review. E como ficou agora? E o resultado é a mesma coisa. Então a Taichi ficou 2% mais lenta, na verdade. Continua vendo em Full HD, né? Vê a 5070 Ti abrir 20% de performance, mas se a gente avança para resoluções maiores, a diferença vai aumentando. Então, por exemplo, aqui ela vê a Taichi e a Elite, as duas performaram igual aqui, né? O modelo da Aorus e o modelo das ROG performaram iguais e viram a Zotac RTX 5070 Ti, modelo da NVIDIA, abrir 30% de vantagem. E quanto maior a carga em placa de vídeo, agora vamos para 4K, maior vai ficando a diferença. Agora foi para 54% a diferença. Então viu que em Full HD era 20, foi aumentando para 30, chegou a 54. E as atualizações nos nossos testes não ajudaram em nada. Então vê como a Taichi variou 1% a performance dela. Aqui ela variou 2%, aqui ela variou 2,3%, e às vezes até a versão, nosso teste mais atual não é 2% mais rápida, é 2% mais lento. De novo, variações que eu desconsidero. Pequenas variações de qualquer coisinha no sistema influenciando, não vejo nenhum impacto. A 9060 XT também não parece ser impactada ao longo do teste, exceto que aqui em 4K, olha só, a AMD não derreteu em 8 GB, mas a 5060 foi quase de arrasta pra cima, hein? Tá quase crashando o jogo pelo nível de performance que tá entregando aqui. Que antes a 5060 performava melhor. Ó, 9060 XT de 8 GB, ela tinha uma diferença legal. A NVIDIA era 40% mais rápida, em 4K começou a faltar VRAM, explodiu o negócio e agora ela é até mais lenta que a AMD. Como esse é um dos poucos jogos que a gente vê a NVIDIA colocando a AMD no bolso nessa geração, especialmente agora que a série RX 9000 vai bem em Ray Tracing, nós tínhamos um potencial muito alto de que alguma otimização de software era o que estava impedindo a AMD Radeon de melhorar a sua posição. E no vídeo do Hardware Unboxed isso acontece e foi um dos motivos de que a gente rerodou a nossa bateria. Então os testes do Hardware Unboxed são bem conceituados, a gente tem boas impressões deles, normalmente batem muito em conjunto comparado com os nossos, a gente vê
consistência dos testes que os caras entregam lá e ver que uma placa de vídeo relevante trocou de performance, se tornou importante para nós atualizar os nossos testes para continuar dando indicações mais precisas quando a gente está fazendo recomendações de compras ou quando a gente está fazendo testes aqui. Então a gente foi rerodar esses testes e eu estava na expectativa de que, enfim, a AMD havia resolvido esse problema de diferença, que é realmente hoje o teste mais diferente. Em desvantagem a AMD hoje é o Counter-Strike. A série 9000 tem apanhado para a RTX 50 nesse teste. Diferente do que aconteceu lá no Hardware Unboxed, aqui não aconteceu nada, mas lá mudou bastante. A placa da AMD ganhou 23% de desempenho, então ela saiu de ser 10% mais lenta que a 5070 Ti para ser mais rápida que a GeForce. Então esse foi o gráfico que eu estava mais ansioso para ver e como vocês viram nos nossos testes nada aconteceu. Como eu já mencionei, o Counter-Strike 2 está na lista de games de updates que ocorrem, nada acontece feijoada. Mas então, por que essa discrepância entre os nossos testes? Novamente é hora de a gente comparar como a gente testa e como o Hardware Unboxed testa. Então, e se prepare. Eu fiquei para tentar descobrir o que estava rolando aqui, eu entrei segui o coelho, entrei na toca dele. De preferência não sigam eles. Aí quando você vê, você rodou muito mais testes do que devia. Pelo trecho que é exibido no benchmark do Hardware Unboxed, nós temos um replay de uma partida usada para fazer o teste. Inclusive, a gente já testou dessa forma um tempo atrás. A gente usava esse método, mas a gente substituiu por um mod da comunidade. Tem um mapa de benchmark que a gente usa hoje ele para testar o CS. É bem diferente testar vendo um replay e também rodar o benchmark. E a grande dúvida que fica, qual é o mais próximo da coisa real? O jeito foi a gente comparar. Então, o benchmark que a gente usa para testes, ele roda no mapa clássico do CS, que é o Dust 2. Por sorte, também é onde o Hardware Unboxed está rodando o replay deles para fazer o teste. Então a gente tem um mapa em comum, já tem um elemento aí aproximando os dois testes. Para eu fazer a comparação em como é que é a partida rodando e como é ver o replay dessa partida, eu tive que fazer uma partida completa e fui medindo as médias para a gente ver como o jogo realmente rodou e depois rodei o replay e medir a performance nele. Assim a gente pôde comparar os dois resultados e, por fim, rodei o nosso benchmark. Tudo na mesma configuração para ver qual deles, o nosso benchmark, ou assistir um replay, qual deles ficou mais próximo da coisa real, da experiência de jogar. E aí, qual dos dois métodos se parece mais com a performance do game? Eu testei esse gameplay em Quad HD com uma RTX 5060 Ti combinada com Ryzen 7 7800X 3D. No gameplay, no primeiro round, eu tive uma média de 212 FPS. E rodando o replay? Com o replay rodando e medindo a performance, para minha surpresa, o desempenho é perceptivelmente menor. O replay entregou 176 quadros por segundo de média, normalmente ficando um tanto abaixo do que o mesmo trecho rodando, mas rodando quando era eu jogando mesmo. E a nossa ferramenta de benchmark? O mapa do workshop, ele é bem caótico, tá? Ele joga muita smoke, muito fogo, tem muita coisa acontecendo. Ele é meio irrealista. Seu gameplay de CS não é esse caos todo, exceto se o outro time tá com um orçamento infinito de granada. Ele puxa os FPS um pouquinho mais para baixo do que um gameplay costuma ter. Quando você olha a taxa de quadros do benchmark e eu jogando, ele normalmente tá mais baixo. Mas a média final, o benchmark entregou 191 FPS, mais próximo do valor da partida jogada mesmo. Eu medi o desempenho em outros rounds para ver se o jogo oscila muito e, como é de se esperar de um game dinâmico como é o CS, o valor de FPS médios por round vai variando bastante. Então, vai desde um round que eu tive 200 FPS de média até um que eu cheguei a 250 FPS, depende do que tá rolando em cada round, se tem muita smoke sendo jogada, se tem muita explosão e tudo mais. O que importa é que tanto a forma como a gente testa, quanto a forma que o Hardware Unboxed testa, fica um pouquinho mais pesada que o gameplay real. Esse é um cenário que eu não considero tão ruim, eu realmente prefiro que o nosso benchmark seja um pouquinho mais pesado do que o gameplay, afinal de contas é mais problemático se a pessoa dimensiona o hardware para baixo do que ela precisava, do que se ela dá uma margenzinha acima do que ela precisava. Eu ainda prefiro essa segunda situação. E aí, para acabar com alguma dúvida, nós também rodamos um benchmark do CS do jeito antigo que a gente fazia, que é usando um replay com uma metodologia mais parecida com o do Hardware Unboxed, e o resultado é o mesmo resultado. O nosso resultado continua diferente do Hardware Unboxed. A NVIDIA continua colocando a AMD no bolso. Então, quando a gente olha aqui o resultado do teste, vê que nós temos 34%, aqui foi um teste em Full HD, a 5070 Ti ainda abrindo 34%, quase 35% de vantagem sobre a performance da 9070 XT via replay. Ou seja, não é essa diferença de metodologia que está dando esse resultado tão diferente entre nós e o Hardware Unboxed. Aí, depois de quebrar um pouco a cabeça, eu já tinha feito tanto teste, feito tanto gráfico, mas eu não tinha percebido um detalhe bem importante. A gente testa o jogo no Ultra. O intuito aqui é de estressar ao máximo a placa de vídeo. O Hardware Unboxed faz diferente, eles rodam no preset do médio. Isso se assemelha mais com uma galera que costuma jogar o CS, focando muito mais nas taxas de quadros mais elevadas, não se importando muito com a qualidade gráfica. E sabe a diferença que isso faz? Faz toda a diferença. Então olha só, a gente rodou
de novo o replay, agora no preset médio, né? De novo assistindo o replay, em Quad HD. Aqui o teste foi em Quad HD, mas a gente rodou em Full HD, também aconteceu um cenário parecido com esse. As placas invertem de posição, então nós tínhamos uma configuração gráfica no Ultra, a NVIDIA colocando a AMD no bolso. Quando a gente fez no preset médio, nós temos o contrário. Nós temos uma leve vantagem para o lado Radeon da força. Então veja como esse teste é complexo. Nós temos um cenário em que, à medida que a gente vai reduzindo a qualidade gráfica, lembrando que uma das coisas que trazer para o médio causa é que ele habilita o FSR no modo qualidade. Então isso é uma tecnologia também, de novo, ela é desenvolvida pela AMD, mas não vejo ela criar grandes lacunas entre as duas marcas. As NVIDIA não derretem porque você está usando FSR, elas também costumam entregar performance. Mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é um cenário em que quanto mais a pressão sobre a placa de vídeo, né, quando ela é o grande gargalo do sistema, a NVIDIA entrega resultados melhores. Mas à medida que você vai baixando a qualidade, né, então por isso que nós temos essa vantagem no Ultra em Full HD. Mas quando você baixa a qualidade gráfica, baixa a resolução de renderização, você começa a empurrar cada vez mais o gargalo em direção ao processador, há uma inversão. A AMD começa a performar melhor que a NVIDIA. Aqui nós temos já um cenário em que a placa de vídeo ainda importa, mas tem mais a ver com o overhead de driver, né, o driver da AMD sendo um pouquinho mais leve que o driver da NVIDIA, e aí ela conseguindo abrir vantagem, porque o que está limitando aqui é a performance do 7800 X3D. Então veja a complexidade que é rodar testes em hardware, como a gente às vezes tem que ficar cuidando de algumas minúcias muito curiosas e como algumas decisões que a gente toma quando a gente monta a bancada de testes e os testes que a gente vai rodar, eles mudam os resultados. Nós temos aqui Quad HD no médio, as AMD sendo uma placa 5% melhor, ou seja, aqui a gente conclui que a AMD é melhor para jogar. Se eu vejo esse mesmo teste, mas eu estou num preset de configuração gráfica mais elevada, aí a gente vê a NVIDIA amassando a AMD, e aí nós tiramos a conclusão extremamente inversa, de que a NVIDIA é uma placa muito melhor para jogar CS. Tudo por conta de como a gente configura o teste, e veja como realmente há complexidades nos testes de hardware. Definição de bateria já muda bastante as impressões que a gente pode ter num game. Um cenário em que a gente testou mais controlado e testamos bem parecido, que foi o caso do Call of Duty Black Ops 6, o ganho de performance que eles mediram foi basicamente o mesmo que a gente mediu, que foi o que eu já mostrei nesse vídeo aqui, e a gente conseguiu validar em que as Radeon realmente tem games em que elas estão entregando na casa de 2 dígitos percentuais de ganho de performance, ao mesmo tempo que a gente percebeu que a nossa 9060 XT de 8 GB, ela teve um detrimento de performance naqueles games em que ela já estava rodando com dificuldades por ter pouca memória de vídeo. Ela rodou uns 10% pior em alguns deles, e já fica aqui esse meu aviso em que a gente nota como as placas de 8 GB estão apresentando muita oscilação nos resultados, e os drivers e algumas atualizações parecem ter piorado um pouquinho a estabilidade da 9060 XT de 8 GB. Veja que nos nossos testes o modelo de 16 GB não foi afetado. E para o restante, a gente teve poucas mudanças. É uma diferença da quantidade de testes que o Hardware Unboxed testa. Eles testam mais games, eles encontraram mais games em que houve um avanço de performance. Na nossa bateria de testes atual, a gente teve realmente só mais o caso do Call of Duty. Os outros games não oscilaram tanto, e principalmente o caso que mais me chamou a atenção foi o Counter-Strike, mas como você pode ver, o jeito que a gente testa é bem diferente e muda muito a performance e a relação entre as placas. E assim, a nossa baixa variação nos testes, no ganho, não ter ganho performance a 9070 XT não é um problema. A placa, ela já tem uma relação forte entre custo e benefício, mesmo antes desses potenciais ganhos de performance, e no nosso caso, né, apenas um game foi afetado, mas ainda assim, ela já era uma opção bem sólida versus a GeForce RTX 5070 Ti. Então, mesmo tendo divergências de games testados, de metodologia, no fim, a nossa conclusão e o do Hardware Unboxed não são muito diferentes. Então, se você olha o nosso gráfico de performance média, nós temos as duas placas, a RTX 5070 Ti e a RX 9070 XT, performando com a mesma média de FPS. Vocês podem ver lá no nosso guia de placas de vídeo de 2025. Nossa média de FPS das duas placas é idêntica, elas performam igual. Mas a Radeon leva vantagem porque ela tem custado mais barato. Isso faz com que o custo por frame dela seja sensivelmente melhor, afinal de contas ela custa menos e entrega o mesmo. E essa é basicamente a mesma conclusão que o Hardware Unboxed apresentou naquele vídeo do ganho de performance da 9070 XT. No que discordamos é um pouco no ganho de performance, acho que ela não, na nossa bateria de teste a gente não localizou tantos ganhos assim. Ele não é tão pronunciado como apareceu nos testes deles, mas o conjunto de testes do Hardware Unboxed e o nosso conjunto de testes, eles acabaram entregando no fim conclusões parecidas, então isso acaba defendendo a robustez dos dois testes. Da forma como eles testam, como nós testamos, a gente chegou a uma conclusão bem semelhante, que são placas com performance semelhante, e o determinante é qual das duas empresas vai oferecer ela por um preço mais competitivo. Eu espero que toda essa discussão tenha sido interessante para quem
gosta de discutir sobre hardware, para quem quer entender um pouquinho mais de como tem pequenas coisas que tornam bem desafiante você fazer testes. Tem minúcias bem complicadas e volta e meia a gente tem uns quebra-cabeças para resolver, uns números que param na nossa frente e a gente não consegue entender. Eu também tô curioso para ver mais publicações que eventualmente retestem o CS, pra gente ir descobrindo um pouco o que tá pegando nesse game com essas variações de configuração, de PCs usados para testes e formas como o teste é feito. Ou quem sabe o próprio Hardware Unboxer descobre porque teve um aumento todo esse de desempenho em seus testes e que não devia ter, ou descobre por que as nossas Radeon simplesmente se recusam a rodar bem os nossos testes, então não estão rodando tão bem os testes com o CS na nossa bancada de testes. E se o vídeo chegar até a Austrália, fica aqui o nosso olá e o elogio pelo competente trabalho que vocês fazem por aí. Se quiser brincar de investigar a causa dessas variações, parece que tem algo curioso rolando aqui nesse game. E a gente tá aí, para quem sabe rodar mais algumas vezes os testes até a gente descobrir.